Você já precisou que um amigo trabalhasse no seu lugar? Agora imagina se Deus trabalhasse por mim e por você. E na verdade, Ele trabalha. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Café com AP. Nós vamos falar sobre 7 características do trabalhar de Deus na nossa vida e por nós. Eu sou o apóstolo Rafael. Eu creio que Deus, Ele é real e Ele deseja desenvolver uma amizade conosco, a partir das nossas limitações até a manifestação do sobrenatural. É por isso que eu prego a palavra de Deus, tenho um compromisso com o poder de Deus, com a palavra de Deus. E de segunda a sexta, a gente está aqui até o dia 11 de dezembro, no Café com AP, Cosmovisão. Cosmovisão revela, mostra que nós somos as lentes pelas quais nós interpretamos a vida e tudo ao nosso redor. Existem 7 lentes básicas da cosmovisão. A primeira delas, que nós já vimos, fala da origem, que responde por que cada um de nós tem curiosidade, o desejo de conhecer a origem das coisas. A segunda é a verdade. Todo mundo quer saber a verdade e características dessa verdade. Essa verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, a lente da verdade direciona para a terceira lente, que é a lente de Deus Pai, a qual a gente está aqui ministrando já há alguns dias para vocês. E ontem nós tivemos a presença do nosso amigo Patrício, foi, como sempre, fenomenal. E ele falou sobre o ministério do Pai. O Pai nos serve. E isso é tão forte, porque automaticamente tem gente que já pensa em Deus fazer a minha vontade, Deus ser meu escravo, eu dar ordens a Deus, e não tem nada a ver com isso. Ao contrário, a gente vê o amor do Pai, a entrega do Pai, o trabalho do Pai em favor de cada um de nós. E hoje eu vou começar essa live aqui baseada em Isaías 64, verso 4. Escreve aí, Isaías 64, verso 4. Olha que texto tremendo. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Olha que coisa tremenda. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. A Bíblia está dizendo que Deus trabalha para determinado tipo de pessoas. E nós vamos ver as características desse trabalho e das pessoas que são alvos desse trabalho. Enquanto eu tomo meu café e você o seu, marca aí, 50 pessoas, tá? 50 pessoas para tomar café com a gente. Clica no aviãozinho de papel e envia aí. Enquanto isso, eu vou tomar meu café e você também pode tirar uma foto tomando seu café comigo e postar na rede social, aí no Instagram, marcar a gente e marcar alguém que você ama, que gostaria que ouvisse essa palavra. Ah, coisa boa. Café é vida. Glória a Deus. Sexta-feira, né? A gente terminando aqui a semana falando de Deus Pai. Que coisa maravilhosa. Muito bom, muito bom. Gente, eu não sei se eu tô gostando, Não, acho que eu tô gostando dessa nova cara do Instagram, né? É diferentinho, assim. Tá legal isso. Tá legal. Muito bom.
Vamos lá, gente, vamos de Bíblia, vamos de Palavra de Deus. Prepara o teu coração aí, eu quero mandar um beijão para todo mundo que está aqui, ó. Tô vendo o pessoal chegando, pastora Adriana, Cris, a Fábio, o Cléo, Maria, Fabiana, Flávia, glória a Deus, Nilza, minha sogra Ana, Adriana, Eunice, Licinha, Eliane, um grande beijo para vocês, Alexandra, Vera, Lorena, Jaque, beijo Jaque, coisa boa, Clemilda, muito bom, Cláudia, Josi, Emília, Adalete, Ana, Iane, Jaque, Neiva, olha aí, pessoal chegando, Nádia, muito bom. Vamos nessa. Doutora Juliana Medeiros, Liege, beijo pra você. Vamos orar, gente? Vamos orar? Vamos lá. Foca agora. Tira tudo aquilo de perto de você que vai roubar a sua atenção. Pai, nos conectamos ao trono da graça, Senhor, para manifestarmos e vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Rejeitamos e repreendemos toda e qualquer obra ou levante contrário às nossas vidas. Apresentamos a Ti nosso coração e a nossa mente, e também daqueles que nós amamos, ligados a nós de uma maneira direta ou indireta, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém e amém. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para quem nele espera. Olha que coisa tremenda, Deus está trabalhando para um tipo de pessoa, aqueles que esperam nele. Muita gente tem dificuldade de esperar. Eu acho que uma característica do ser humano é a dificuldade de espera, né? As crianças têm um tempo de espera diferente dos adultos. Hoje, a Valentina, a gente estava almoçando aqui à mesa e a Glaucia falou para ela assim, não, espera um pouquinho. Por quê? Porque aqui em casa a gente procura implantar algumas coisas que a gente aprendeu com os nossos pais. E eu aprendi com meu pai o seguinte, a gente só se levantava da mesa quando meu pai terminasse de comer ou quando ele dava a permissão. Então, o horário do almoço era a refeição onde todo mundo estava em casa, geralmente, né? E você pode eleger uma refeição na sua casa, onde esteja todo mundo. De repente, na sua casa dá certo o café da manhã. Na minha casa era meio-dia, tá? Depois, na época escolar, 12h30, o almoço era servido. E aí, tinha um ritual. Olha que coisa interessante. Meu pai dizia o seguinte, a mesa é sagrada. Olha como o pai tem uma função importantíssima na família. Nós estamos falando aqui da cosmovisão da lente Deus Pai. Meu pai dizia o seguinte, a mesa é sagrada. Então, os assuntos conversados à mesa não eram assuntos polêmicos que gerariam discussão à mesa. Geralmente eram assuntos escolhidos para que ali fosse um ambiente agradável, uma situação agradável. Meu pai também dizia quem ia sentar em tal lugar. Em geral, a gente já tinha escolhido algum lugar e a gente mais ou menos fixava aqueles lugares. Mas quando tinham convidados, meu pai pedia, olha, fulano, senta aqui, senta ali. Isso é tão interessante porque eu e a Glaucia tivemos na casa de amigos aqui na Suíça, ligados a essa área de relações internacionais. E quando nós chegamos na casa deles, eles prepararam um jantar muito lindo para nós e o dono da casa, né, que estava nos recebendo, ele fez isso. Ele disse assim, olha, eu vou pedir que o Rafael sente-se aqui ao lado da minha esposa e que a Glaucia sente ao meu lado, que o fulano sente ao lado da outra esposa e tal. Ele foi invertendo um pouco as pessoas que tinham conhecimento uns dos outros. Para quê? Para possibilitar novos diálogos, novas conversas. E aquilo foi tão interessante porque, naturalmente, a posição à mesa permitiu novas conexões. Então eu lembrei da casa do meu pai. Meu pai tinha esse comportamento. Ele também era uma pessoa que sempre sabia a hora de falar, quando falar, o que falar. E ele
ou orava ou também direcionava. Hoje o Rafael que vai orar, hoje quem quer orar, né? Ou então hoje eu vou orar. E isso era muito interessante, né? E a espera à mesa não é uma coisa simples. Eu era criança, assim como a Valentina hoje, e a Glaucia falou, não, você vai esperar um pouquinho seu pai terminar, né? Porque a gente está implantando isso. E aí ela esperou 3 minutos. Quando ela esperou 3 minutos, ela falou, tá bom, eu já esperei bastante, agora eu posso ir? Aí a gente falou, não, tá bom, pode ir, né? O tempo de espera da criança é diferente do tempo de espera do adulto. O tempo do adulto nem sempre é igual ao de outro adulto. Está muito relacionado às nossas características. Mas o fato é, Deus deseja que nós esperemos nele, confiemos nele. E essa esperança manifesta propósito de Deus. E me vem à mente o Salmo que fala assim, esperei com paciência pelo Senhor. E ele ouviu o meu clamor. Então, primeiro, você tem esperado em Deus? Segundo, como você tem esperado em Deus? Isso muda tudo. A Bíblia nos fala que Deus é um Deus que trabalha, que ninguém nunca viu. Um Deus que trabalhe para aqueles que nele esperam. A força do braço humano que nos leva ao cansaço é a gente sair fazendo na frente de Deus, quando Deus quer que a gente faça com Ele. Deus quer que a gente trabalhe com Ele, que a gente seja inserido no trabalho dele. E aí, ontem o Patrício introduziu algo muito interessante na nossa live, que ele falou o seguinte, que a gente começa a se relacionar com Deus pelo que Deus está fazendo na nossa vida. E aí a gente começa a dar nomes para Deus. E isso foi tão legal, foi tão fora do barco, né? O pessoal do empreendedorismo fala assim, fora da caixa, né? E eu estou usando um termo aí que eu estou me apoderando dele aqui, que é fora do barco, né? Jesus saiu do barco, mandou Pedro sair do barco. Então, quando for um termo assim, fora do padrão, a gente pode dizer que é fora do barco, né? E Patrício trouxe esse termo fora do barco, né? Muito legal. Ele falou, olha, dê nome para Deus. Então é o Deus que o povo de Israel fazia isso. Precisava de cura, era o Deus que curava, era o Deus que sarava. E esse é o começo do relacionamento com Deus. A gente começa a se relacionar através das nossas limitações, das situações que a gente precisa. E aí a gente começa a conhecer Deus daquela forma, né? Então, meu nome é Rafael, essa é a minha história, por quê? Porque o El Rafa, o Deus que me sara, se manifestou na minha vida. Antes mesmo, minha mãe me nominando antes mesmo de tudo ter acontecido, né? E isso é interessante, né? E a Lídia, tia Lídia, beijão, tá falando aqui, ó. É verdade, esperar nele e ter confiança que vai dar tudo certo. É ter confiança que vai dar tudo certo, né? E nós somos provados durante a espera, durante o exercício da paciência, que só se dá por causa do tempo da espera. E nesse tempo, na verdade, essa espera começa porque você está buscando a Deus por aquilo que você espera que Ele faça por você e Ele vai fazer. Deus é presenteador daqueles que o buscam. Então, começa a conhecer a Deus dessa forma. Ontem foi muito bom, queria trazer esse gancho aqui de ontem, né? Dê nomes para Deus, né? O Deus que me sara, o Deus que me cura, o Deus que me liberta, é o Deus que me transforma. E hoje a gente vai ver algumas dessas características, né, da paternidade divina, do trabalhar de Deus. Se Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, então, como tem sido o trabalho de Deus? Ou qual é o trabalho de Deus? E eu queria trazer aqui 7 características do trabalho de Deus. Amém? Ó, tá aqui a Isadora. Hoje é aniversário do Marquinhos, Isa. Confirma aí, gente, porque o Facebook mandou me avisar que era aniversário do Marquinhos, né? Se for, a gente já canta parabéns aí na live. Tá bom? Vamos lá, 7 características
do trabalhar de Deus. Anota aí, se prepara e vamos mergulhar. Primeira característica: Deus se mostra forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então, primeira característica que eu ressaltei nessa manhã do trabalhar de Deus é que Deus se mostra forte para com aqueles que têm o coração perfeito. E aqui eu não estou falando de capacidade de sermos perfeitos, mas de entrega, rendição e caminhada com Ele para alcançarmos isso. Tem muita gente dando desculpa e eu gosto de pontuar essas questões erradas, equivocadas e polêmicas. Você já viu gente falar assim: não, eu não quero ser perfeito. Sabe, eu tenho dificuldade com isso porque eu não me acho perfeito. Paulo disse assim, não me considero já ter alcançado o alvo, mas prossigo para o alvo, caminhando de glória em glória e por aí vai. Então a questão aqui não é o fato de eu ser ou não ser nesse momento, é o fato de eu querer ser. Queira ser perfeito, sim, porque esse desejo vem de Deus, busque do Senhor esse desejo, porque é uma palavra dele. Ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Olha que interessante, ele está dizendo que se nós andarmos na presença dele, não é entrar e sair da presença de Deus. Não, escuta isso, crente. Muda o jeito de orar, meu pai. As orações que te trouxeram aqui não vão te levar para o próximo nível. Nós oramos muito assim: pai, entramos na sua presença. Você só deve continuar orando assim se você estava fora da presença de Deus. Estar fora da presença de Deus é muito sério. É muito sério. A Bíblia nos ensina a vivermos na presença de Deus. Só que vem imediatamente na sua cabeça uma falsidade ideológica. Porque nós somos pecadores. Só um minutinho. Já dei esse exemplo aqui e vou dar de outra maneira. A Bíblia fala que o nascido de novo não vive na prática do pecado. Então o cara não é pecador profissional. O pecado é um acidente de percurso na vida do cristão. Então quando você diz, depois de ter se convertido, invocado Jesus como seu Senhor e Salvador, se diz ser um pecador, você está pisando no sangue de Jesus. Você pode até estar pecando bastante, caindo demais, batendo no meio do percurso bastante. Só que se você está fazendo isso por fraqueza, por ignorância, corre para os pés da cruz. Fala: Senhor, me ajuda e me perdoa. Agora, se você, como diz o gaúcho, está se jogando nas cordas, confiado na misericórdia de Deus, você está pisando no sangue de Jesus. Então, o problema daqueles que não querem caminhar na presença de Deus e alcançar a perfeição e dizem: eu não quero ser perfeito, estão ignorando o sangue de Jesus e estão desprezando o trabalhar de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus trabalha, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Você imagina o seguinte: o Deus
Todo-Poderoso está procurando na terra pessoas cujo coração esteja perfeito para com Ele. E perfeito como? Porque eu sou bom e perfeito de natureza? Não, porque eu, ao reconhecer a minha incapacidade, a minha imperfeição, me aproximo dele para caminhar na dependência dele. Temakandorovoshai. E assim vocês viverão em plena graça e virtude que emana do meu trono. Derrabassudecai. E manifestarão a minha glória, e eu serei forte para convosco. Aleluia. Isaías 64:4 está fixado aqui em cima, tá bom? No vídeo, a Selma está perguntando, dá uma olhadinha aqui, Selma. Então, Deus quer se mostrar forte para com você, mas para isso você tem que ter o coração perfeito para com Ele. E como você vai ter um coração perfeito para com Deus? Andando com Deus, a começar pelas suas imperfeições. Começa andando nas suas imperfeições, chamando Ele para perto, chamando Ele para junto. Ou melhor, dizendo, me chama para perto de ti. Cada iniciativa sua de se aproximar de Deus, a dele é exponencialmente, incomparavelmente maior em se aproximar de você. Pois a Bíblia nos fala que Deus está próximo daquele cujo coração é quebrantado e contrito. E esse quebrantamento e contrição de coração te aproximam de Deus e abrem a porta para que o seu coração seja aperfeiçoado. Olha que coisa tremenda. E a partir desse momento, Deus se revela forte. Se um amigo trabalhar no nosso lugar quando a gente não pode, imagina Deus se demonstrando forte. Porque ser forte é uma coisa, agora chegar e mostrar a força, aí, como diz o pessoal aí de Brasília e do Goiás, é botar para moer. Olha que coisa tremenda. O que você está entendendo disso? Escreve aí. Primeira característica do trabalho de Deus através da metanoia, através da transformação do nosso ser, é que Ele quer se demonstrar forte para conosco, que temos o coração perfeito, para com Ele aperfeiçoado. Segunda característica, Salmo 50, do verso 12 ao verso 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Trabalhar de Deus nos dar livramento no dia da angústia. O que você tem feito na hora da angústia? Queridos, o mal do século e o que vai infelizmente atingir muita gente que não deram ouvidos à palavra de Deus não é nenhum outro tipo de enfermidade, a não ser enfermidades da alma. Dentre elas, ansiedade, angústia, depressão, o medo. Nós estamos vendo histórias de crianças aqui internadas. Quero quebrar o jugo do opressor na mente e no coração de vocês. Aleluia, glória a Deus. Parabéns para você, Marquinhos. Feliz aniversário, amigão. A Beth está falando que a internet está travando. Se mais alguém tiver com a internet travando, avisa. Aqui para mim o sinal tá bom, tá? Pode ser que seja aí para você, Beth. Terceira característica do trabalhar de Deus. Olha que coisa poderosa. Nos gerar. Ele nos gerou segundo a sua vontade, pela sua palavra, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1, verso 18. Então, trabalhar de Deus inclui nos gerar em Cristo. Nos gerar em Cristo. Escreve aí, eu fui gerada
por Deus em Cristo. Olha que coisa tremenda. Segundo a vontade de Deus, Ele nos gerou na pessoa de Cristo, que é a palavra da verdade, com um propósito, sermos primícias das suas criaturas. A oferta da primícia no Velho Testamento, e muita gente acredita e oferta no Novo Testamento, é uma oferta de honra. No Velho Testamento, ela representava o primeiro dia de colheita da área mais excelente do campo. E essa oferta era entregue na mão do sacerdote, como uma oferta de honra, diferente das outras ofertas, diferente do dízimo, diferente das outras ofertas. E olha que interessante, no Novo Testamento muita gente também decide voluntariamente ser um primicista, ofertando o que equivaleria a essa forma do Velho Testamento, ofertando o equivalente a um dia de trabalho do seu mês, né? E faz isso abençoando seus líderes, seus pastores, seus pais espirituais. E olha que interessante, o Senhor, ao nos gerar em Cristo como seu trabalho, Ele nos faz com o propósito de sermos primícias para Ele, honrar. Olha que coisa tremenda. Assim como a tua oferta de primícia representa a honra por alguém que compartilha o espiritual com você, mas ela também te representa, você representa essa honra para com Deus. Deus nos gerou nele para sermos representantes da honra dele. Que coisa tremenda. Quarta característica. Então, primeira, Deus quer se mostrar forte para com os de coração perfeito para com ele. Segundo, Ele nos livra no dia da angústia. Terceiro, Ele nos gerou em Cristo com o propósito de sermos primícias. Quarta característica. Ele é quem edifica. Olha que interessante. Nós somos os trabalhadores, mas é Ele que edifica. Olha que coisa impressionante. Ele nos chama para trabalhar na sua obra, mas é Ele que edifica. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então ele está dizendo o seguinte, que nós vamos trabalhar. Mas é Ele que vai manifestar a edificação através de nós. Quando nós realizamos as boas obras, porque fomos salvos e comprados pelo sangue de Jesus, resgatados e redimidos, nós percebemos que essas obras que se manifestam vêm de Deus, porque é Ele quem edifica. Então aqui, voltando para a questão da força do braço, muitos de nós queremos uma edificação espiritual só porque temos consciência do que deve ser feito, mas não caminhamos na dependência. Consciência sem dependência gera religiosidade. Agora, consciência e dependência leva para a quinta característica do trabalhar de Deus por aqueles que nele esperam. Deus aumenta a capacidade de trabalho. Olha aí, escreve aí, Deus aumenta a minha capacidade de trabalho. Todos os avivalistas do século XVIII, do século XIX, ou talvez até antes, em algum momento nos seus escritos, nos seus relatos, nos seus livros, eles deixam muito claro uma coisa, que depois que eles foram cheios até transbordar do poder sobrenatural do alto, do poder do Espírito Santo, a produtividade de trabalho deles aumentou em 10 ou mais vezes. A Bíblia nos fala assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo, apóstolo Paulo. Gente, tem gente que acha que Paulo era um arrogante, que Paulo... Não, Paulo era convicto. Paulo era convicto de quem ele era em Cristo.
Ele não tinha medo, ele não tinha falsa modéstia, ele não fazia boquinha para falar, não. E ele diz aqui, ó, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O trabalhar de Deus manifesta a graça dele para que nós operemos muito mais. Por isso, aqueles que vêm pregando uma graça que você não faz nada e que você continua sem fazer nada, não entenderam a graça. A graça opera em nós, aumentando a capacidade de produtividade em Deus. Oh, rabacai, shurabababá. Uau! Deus é tremendo. Aqui a Gláucia, ó. Apóstolo Paulo era convicto, quebrava tudo, quebrava mesmo. Uau! Sexta característica do trabalhar de Deus. Esse Deus que se mostra forte para conosco, que nos livra no dia da angústia, porque nos gerou na sua palavra, que nos edifica e aumenta a nossa capacidade de trabalho, nos dá crescimento. Uau, hoje nós vamos clamar e pedir a manifestação desse crescimento exponencial. Se você está comigo, então nós vamos mergulhar nessa graça. Hoje eu tenho 2.693 seguidores no Instagram. E eu peço a Deus que esse número dobre em poucos dias. Porque eu quero pessoas ouvindo essa palavra. Nós temos hoje cerca de 60 pessoas participando, por exemplo, do Manual da Felicidade, uma palavra tremenda, confrontadora, uma palavra poderosa direto do trono que te mostra um caminho, mostrarei o meu caminho através de você para aqueles que estão perdidos na escuridão, diz o Senhor. Amém, Jesus. Uau! Eu quero 200 pessoas no Manual da Felicidade. 200 pessoas vivendo o Manual da Felicidade em 2021. Sabe por quê? Nosso compromisso é despertar vidas, ativar, tornando cristãos em templos operantes que manifestam o céu na terra, para que a terra tenha identidade com o céu, ao ponto do céu se manifestar, Jesus arrebatar sua noiva, depois das bodas de 7 anos nós voltarmos e implantarmos o governo milenar de Cristo. A gente vai falar disso na lente do destino. Aleluia! Olha a Isadora, eu quero 1000, olha aí, seja feita conforme a sua fé. Aleluia. Essa é uma mensagem apostólica, aponta para destino, te estica, te promove. Deus dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6 e verso 7 fala que um plantou, o outro regou e quem deu o crescimento foi o Senhor. Nós estamos aqui não por palavras de sabedoria humana, filosofia humana, mas com palavras de demonstração de poder. Poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E eu quero entrar aqui na 7ª e última característica, me deter um pouco nela, na característica do trabalhar de Deus. Do trabalhar de Deus. Uma característica do trabalho de Deus, um dos trabalhares de Deus para nós, por nós, é que Ele nos doa a sabedoria e a revelação. Efésios capítulo 1, verso 17 ao 23, o apóstolo Paulo está orando, ele está dizendo assim: oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha a característica de Deus Pai. Ele é o Pai da glória, e glória não é só presença do Filho, mas é capacitação sobrenatural manifesta em nós e através de nós. Reva Shai de Kemihom.
para que o meu nome seja exaltado e glorificado e muitos tenham vida em abundância. Então, dentro dessa última característica aqui do trabalhar de Deus, esse trabalhar vem para nos dar revelação, conhecimento. Vamos lá, vamos devagar aqui. O Pai da glória, que é o Pai da capacitação, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, vem do alto para a nossa mente o espírito de sabedoria e de revelação. E a gente ainda pode dizer mais. Quando isso vem para o nosso espírito. E do nosso espírito vem para a nossa mente. Por quê? Porque o nosso espírito que recebe essas coisas, sabe de coisas que a nossa mente ainda não sabe. Por isso que Paulo está pedindo que Deus ilumine o entendimento. Então, aquilo que foi depositado em nosso espírito vem para a nossa mente, através do espírito de sabedoria e de revelação. Como? Quando ele ilumina os olhos do nosso entendimento. Olha que coisa maravilhosa. As riquezas depositadas no nosso espírito vêm se manifestam no nosso entendimento quando existe luz. Aqui nós vemos duas coisas trabalhando. As riquezas que o Senhor depositou em nós estão no nosso espírito. Mas a nossa mente precisa de luz, de entendimento. E aí a palavra de Deus junta-se com o poder de Deus, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você junta as duas coisas, palavra de Deus e poder de Deus. E acontece o quê? Espírito de sabedoria, rekavashai, tumaika, devoshou, e de revelação. Uau! Com qual objetivo? Pelo amor de Deus, entra nesse mover, entra no evangelho operante. Entra no evangelho que te torna operante. Para quê? Objetivo, motivo. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Pelo amor de Deus. A lente da verdade aponta para a lente de Deus Pai. E a lente de Deus Pai vai apontar para a identidade do ser humano. É a próxima lente. Semana que vem a gente entra nela. E aqui já deixa claro isso. Que o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida vai trazer essa revelação do nosso espírito para a nossa mente, para que a gente descubra qual a esperança da nossa vocação. E tem gente ainda sem saber o que veio fazer na terra. Você quer descobrir? Você tem que mergulhar na pessoa, na realidade de Deus Pai. Olha aqui a Clemilda falando aqui, tive essa experiência na oração pela manhã, glória a Deus. Olha a Jaque Peruso, a igreja que eu congrego não toca nesse assunto. Nesta pandemia o Senhor me fez pensar se é ali que eu devo estar. Bom, ora querida, Deus é contigo, amém? E é Ele que vai te conduzir. Ele está preocupado com você muito mais do que a gente imagina, viu? E Ele é um Deus de exatidão. Olha que coisa tremenda, gente. Qual o motivo? Para que eu e você saibamos qual seja a esperança da nossa vocação. Para que eu fui chamado? Qual o propósito de Deus na minha vida? Em abençoar os outros de que maneira? Quais os recursos que estão à minha disposição? Olha, tudo isso dentro do Deus doador de sabedoria e revelação. Que diz assim, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Eu e você temos uma herança juntamente com os santos.
e fomos enriquecidos pela glória de Deus, não só a presença que nos enriquece, mas a capacitação para realizarmos obras maiores do que Jesus, através do Espírito de Jesus. E isso nos leva a uma disposição. E qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então, isso tudo vai se manifestar do trabalho de Deus quando você interage com o trabalho de Deus com a disposição de crer em quê? Na operação da força do poder de Deus. E eu vou te lembrar que poder é esse. Esse poder é revelado no posicionamento de autoridade. Esse poder é descrito aqui como o poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos está em mim e em você, para que nós realizemos obras muito maiores do que as dele, em nome dele. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Aleluia. Oh. E aí eu quero dizer uma coisa, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós somos fiéis depositários das promessas de Deus. E junto com as promessas estão as riquezas, porque somos despenseiros. Ontem o Patrício falou um negócio que me enlouqueceu. Sabe aquele texto? Entra no seu quarto, quando orares, entra no seu quarto e ore a Deus que está em secreto. Uma das traduções da palavra quarto é dispensa. E o que tem na dispensa? Provisão. Oh, provisão. Aonde você tem semeado? Como você tem semeado? O quanto você tem semeado? Eu e a Gláucia, a gente tem tido atitudes, eu falo isso para te incentivar, para te animar. A gente tem incentivado a nós mesmos, um ao outro, a semear em vários campos, em vários líderes, em vários ministérios. Por quê? Porque isso é investimento. E isso exercita a nossa fé. Porque um dia eu estava em Brasília e eu tinha saído de uma reunião ministerial cuja motivação era muito boa. Era cuidar com o futuro dos ministros daquele ministério. Porque, infelizmente, qualquer profissional, geralmente quando se aposenta, tem ali a garantia de uma aposentadoria. E muitos pastores não. Muitas vezes esposas de pastores ficam na pior quando os pastores morrem e a fonte de renda acaba. Então, o ministério que a gente fazia parte durante um tempo estava muito bem preocupado com isso e tomando belas atitudes, sabe? E nem tão bem compreendida por muitos, mas isso gerava até alguma polêmica. Mas foi muito interessante, porque quando eu cheguei em casa daquela reunião, o meu telefone tocou. E antes que eu falasse qualquer coisa, o profeta do outro lado começou a falar em línguas e dizer para mim assim, interpretar e dizer assim: eu pago o teu salário. Sabe, Deus é fiel para cumprir. Você pode até pensar, eu já ouvi isso, sabe? Eu já fui afrontado por pessoas que questionavam a minha vida ministerial, dizendo assim: mas eu tenho salário público, eu tenho emprego fixo, eu tenho isso, aquilo, outro. Gente, aí começaram a surgir
tantas lutas e situações no Brasil que aquilo que parecia garantido e intocável foi abalado. E por que isso? Porque Deus quer que eu e você entendamos que não importa para quem nós trabalhemos, a gente tem que lembrar que o nosso patrão é o Senhor. Em 2017, quando eu cheguei aqui na Suíça, 2017, 2018, eu estava trabalhando para algumas empresas aqui, um trabalho simples, mas necessário por questões de documentação e até mesmo questões de manutenção da minha família. E um dia eu passei na casa de alguns pastores amigos e a pastora olhou para mim e falou assim: você está trabalhando para quem? Aí eu falei: eu estou trabalhando para a empresa tal. Aí ela foi, pegou um envelope e me deu uma oferta de outro ministério. E falou assim: não, teu patrão é o Pai Celestial. Eu comecei a chorar naquele carro. Por quê? Porque eu tinha me dado conta de que eu estava confiando que o recurso viria daquela empresa, daquele trabalho. Quantas vezes você se engana achando que é tal pessoa, é tal patrão, é tal trabalho que vai trazer a provisão da sua casa, e aí acontece algum imprevisto e não vem. E Deus levanta de outro lado, de outra maneira, para provar que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele promete. Ele promete cuidado. Ele diz assim, que olhai para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Gente, Salomão, o homem mais rico da terra, com um reino incomparável. Jesus disse assim: olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, mas o Senhor as alimenta. Eu não estou falando que você não vai programar. Estou dizendo que depois de programarmos, nós temos que descansar e não nos preocuparmos. Você está fazendo o que Deus mandou? Eu estou. Você está fazendo o que Deus pôs no seu coração? Eu estou. E se eu consigo, você consegue. Se eu posso, você pode. Porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Eu não sei qual é a sua luta. Vai além, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não olhe para trás, nem se amedronte com aqueles que se levantam contra mim. Pois não é a vossa guerra, é a minha. Eu estou contigo. Aleluia. O Deus que nos deu promessas é o Deus que é fiel para cumpri-las. O Deus que trabalha por nós que neles esperamos e confiamos. Aleluias. Aqui, pois então trabalho e estou sem enxergar, estou buscando soluções, mas não sei explicar. Não consigo achar uma saída. Senta, respira fundo, entrega para o Senhor isso, a sua incapacidade de chegar a essa saída. E fala: Deus, me mostra onde eu falho e como eu devo agir. E Deus vai mostrar, e tenha coragem de agir. Eu digo isso para você, Cristina Bastos, mas isso serve para mim, em primeiro lugar, e para cada um daqueles que nos escuta. Porque Deus começa mostrando aonde a gente tem que fechar as torneiras e aonde a gente tem que aplicar o recurso que tem e como a gente tem que fazer. Então, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, o Senhor trabalha, nunca se viu um Deus que trabalhe por aqueles que nele esperam.
E agora queremos e depositamos nossa confiança em Ti, Senhor. Ó Deus, pedimos perdão pela ansiedade, pelo correr desesperado de um lado para o outro. Ó Pai, pedimos a estratégia, a fé para operar e agir segundo o Seu querer e perseverar naquilo, ajustando o percurso, corrigindo o percurso e perseverando na caminhada. Porque não é um passe de mágica, são situações que, em primeiro lugar, vêm para nos moldar, nos trabalhar naquilo que nós não estamos entendendo. Por isso que as coisas não acontecem na nossa velocidade, mas na sua. Mas não significa que o Senhor está parado ou que nós estejamos parados. Nós nos movemos, Senhor. Ó Deus, nós nos movemos porque o Senhor quer se mostrar forte. E nessa caminhada contigo, nosso coração é aperfeiçoado para vermos a sua demonstração de poder. Livra-nos no dia da angústia, porque o Senhor nos gerou na palavra da tua verdade, Pai. E se o Senhor não edificar, em vão trabalham os trabalhadores, Senhor. Aumenta a capacidade do nosso trabalho, dá o crescimento, Senhor, e a revelação e a sabedoria, Pai, para que compreendamos qual a esperança da nossa vocação e que os recursos estão depositados em nós juntamente com as promessas. Oh, aleluia! E nos dispomos a crer e a confiar e nos posicionamos juntamente com Cristo nas regiões celestiais, crendo que Tu és fiel para cumprir a obra que o Senhor começou desde agora e para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia! Ore por nós. É um enorme desafio fazer live todo dia. Até o dia 11 de dezembro, nós estamos trazendo aqui a revelação da cosmovisão nas 7 lentes para nos prepararmos para um ano de 2021. Escuta aqui o que eu vou te falar. Existe um teste na oftalmologia que dá um resultado 20/20. E esse teste fala, quando dá 20/20, fala que a gente está na visão perfeita. E nesse ano foi profetizado isso por muitos homens e mulheres de Deus. O 20/20, o ano da visão perfeita. Aí tem gente achando que tudo isso que está rolando aí, sabe? Veio para desestabilizar, veio para arrebentar, veio para... Não, gente, veio para trazer a visão. É o ano da ressurreição. É o ano do alinhamento de visão perfeita. Para a gente entrar em 2021... realmente transformados, alinhados. Então, fica atento, porque até o dia 11 de dezembro eu estou trazendo revelação para você que vai nos preparar para entrar em 2021 de outra forma. Acorda! Quem me segue aqui há 20 anos sabe o que eu tenho recebido de Deus. Quem está me seguindo aqui pelo menos nos últimos 15 anos sabe que Deus tem nos dado antecipadamente como um laboratório coisas que começaram a surgir somente 5, 10 anos depois na boca de pessoas proeminentes. Isso é verdade, é o que eu estou falando. Quem é meu discípulo aqui confirma, quem está comigo aqui conviveu, principalmente depois de 2009 para frente. Fala aí se eu estou dizendo a verdade ou não. Quantos telefonemas eu recebi, quantas palavras eu recebi nesses últimos 3 anos de pessoas falando, me perdoa, P. Você falava e eu não entendia. Você estava falando, mas chegou o fulano dos Estados Unidos, chegou o congresso tal, chegou coisa tal, e foi maravilhoso, mas não foi novidade. E eu não estou dizendo isso para vanglória, eu estou dizendo isso para você entender o seguinte: acabou a hora de profetas ficarem isolados num ambiente profético, onde eles estão enxergando antecipadamente o futuro e dizendo para os outros, e os outros achando que o profeta é um bando de maluco. Chegou a hora de se manifestar a profecia, de se cumprir na vida daqueles que têm fome e sede. Por isso nós estamos aqui não falando somente da importância do conteúdo do passo a passo, mas do conceito de família, de comunidade, que vão junto, caminham juntos em direção ao destino profético que Deus deu para nós. E esse processo da revelação, da cosmovisão, está nos preparando, está preparando o cenário para 2021. Em nome de Jesus Cristo. Então, não seja apenas ouvinte.
admirado do que Deus está fazendo através das nossas vidas, mas seja participante, seja operante. Essa é a minha esperança, essa é a esperança de Moisés, relatada no Velho Testamento, quando dizia assim: meu Deus, eu queria que todo mundo subisse no Sinai, eu queria que todo mundo profetizasse. Paulo tinha o mesmo desejo, ele disse: quem dera todos profetizassem. Esse é o meu desejo e essa é a hora que todos profetizem. Gente, no meio desse tempo de reclusão, o que aconteceu? Deus colocou em rede social coisas que eram mistérios pessoais para mim, como pessoas falando, escrevendo em línguas. Quem viu esse negócio? A não ser muitos que faziam isso por deboche. Aqui Deus está fazendo claramente e trazendo interpretação e revelação. É um detalhe de tantas coisas. Então vem, mergulha na realidade do Pai. Mergulha na realidade do Filho, que te leva para a realidade do Pai. E a realidade do Pai vai nos levar à realidade do Espírito, da identidade, dos ciclos repetitivos da história e, por fim, a realização do destino profético e apostólico de Deus para a sua noiva. Estejais atentos para que tenham azeite de reserva, diz o Senhor, e não sejam apanhados desprevenidos, decome súbia, pois eis que venho sem demora para buscar os que são meus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a todos que têm investido qualquer recurso na nossa vida ministerial. E isso nos tem permitido estar aqui dia após dia, pregando essa palavra. Se isso tem acontecido, é por pessoas como você, que tem se levantado como nossos mantenedores. Seja num pequeno valor, no maior valor, juntos nós somos melhores. O jargão verdadeiro evangélico diz que missão é feita pelas mãos de quem envia, pelos joelhos de quem ora e pelos pés de quem vai. Se hoje eu posso estar aqui de segunda a sexta, nesse horário, durante 1 hora, fora o tempo de preparação e o tempo depois de atendimento àqueles que mandam mensagens, é graças a você que se levanta como um mantenedor desse ministério, de alguma forma, seja orando, seja enviando, seja participando comigo. Então, se você deseja colaborar também e demonstrar sua generosidade, pergunta para mim no particular como você pode fazer isso e eu vou ter o prazer de te orientar. Amém? Obrigado à generosidade de muitos que ao longo desses anos, não é agora não, ao longo desses anos, eu tenho mais de 26 anos de ministério e não seria possível sem pessoas, sem as pessoas que investem, acreditando, confiando no que Deus tem colocado em nossa vida. Se tornam então, sócios, co-herdeiros comigo, participantes do mesmo galardão. Que maravilha. Queridos, bom final de semana, bom sábado. E nos vemos segunda-feira no Café com AP, ainda falando sobre as características de Deus Pai, sobre a realidade do Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.